nós iremos falar um pouco sobre o tromboembolismo. Nosso grupo é composto por mim, Jamile, Andressa e Vanessa. O tromboembolismo é a obstrução macrovascular da circulação sanguínea por um trombo que se desenvolve localmente. Quando ele se desloca, ele é conhecido como um embolismo. O tromboembolismo venoso consiste na presença de um coágulo que fica presente no interior das veias. Já o tromboembolismo pulmonar consiste na presença de um coágulo que se desenvolve em alguma parte do corpo e acaba se deslocando até o pulmão. O tromboembolismo é uma infecção frequente e potencialmente fatal. O tratamento para esse tipo de patologia inclui drogas trombolíticas sistêmicas, drogas trombolíticas locais, extração mecânica, cirurgia, porém normalmente são utilizadas terapias antiplaquetárias e anticoagulantes. Dando continuidade, falando um pouquinho agora sobre o diagnóstico, Para ter um diagnóstico preciso, é necessário ser feito alguns exames, É levado também em consideração as manifestações clínicas, mas para um diagnóstico preciso, para o melhor tratamento, é necessário realizar alguns exames, Alguns exames de imagem, como a radiografia do tórax, eletrocardiograma, ecodoppler, ele vai analisar o fluxo sanguíneo nas artérias, O teste de dedímero é realizado também, além da análise dos gases nas artérias, onde vai estar ali vendo a distribuição desses gases, analisando o pH, o equilíbrio também sanguíneo, ácido e base. Então, para um diagnóstico preciso, além de analisar as manifestações, é preciso ser feito também esses exames. E agora, entrando no assunto dos fármacos, iremos abordar sobre a farmacoterapia para tratamento dessas doenças, seja ele o tromboembolismo venoso ou pulmonar. Nós temos 2 fármacos de primeira escolha de uso, que primeiramente é a heparina. Acredito todos que já ouviram falar, pelo menos. Então, a heparina é um anticoagulante que vai se ligar à proteína estrombina, evitando assim a ocorrência da coagulação. Como já vimos anteriormente, o tromboembolismo dá-se início após a formação de trombos. Então, para quem tem facilidade de coagulação, esses trombos têm mais facilidade de serem formados e, consequentemente, a doença surgir. Porém, deve-se atentar ao uso da heparina. Se for associados a antitrombóticos, pode causar e aumentar o risco de hemorragias. Então, precisa ficar atento a isso. Além da heparina, nós temos a varfarina sódica, que, ao contrário da heparina que se liga à proteína, a varfarina ela vai inibir a ação da vitamina K, que com isso vai impedir a coagulação. Então, nós sabemos que os anticoagulantes são bastante utilizados, pois os trombos nada mais são do que um coágulo. Então, se são anticoagulantes, consequentemente, vão impedir a formação desses coágulos, trombos. Mas esses medicamentos não podem ser ingeridos junto com alimentos, associados com alimentos, pois podem reduzir a eficácia e segurança do fármaco, atrasando também a absorção no organismo e, consequentemente, dando algum problema no tratamento. Então, sempre que for fazer o uso, fazer ele em um intervalo antes da alimentação. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o algoritmo, que é um pré-diagnóstico para confirmação da existência da doença no paciente. Como já foi visto antes por vocês e falado pelas meninas, quais são os sinais, os sintomas, as manifestações clínicas dessa doença. Então, a gente vai por essa conduta de, primeiramente, em caso de suspeita do TEP, a gente vai avaliar se existe alguma manifestações nos membros inferiores, se as pernas estão inchadas, se existe no apalpamento dá para sentir algum trombo, alguma coisa do tipo. Então, caso exista, vai ser solicitado uma ecografia de compressão. Logo em seguida, uma radiografia do tórax, para que sejam avaliados nos exames de imagem a existência ou a visibilidade de algum trombo. Em caso de confirmação, para ter certeza diagnóstica, irá ser feito uma angio-TC helicoidal, que é uma tomografia. Então, essa tomografia será feita também para verificação, que também é um exame de imagem para verificação da existência de algum trombo. E logo em seguida será feito o tratamento. Nesse caso,
do tromboembolismo vão ser avaliados o VQ, que é a ventilação e a perfusão, que nada mais é do que o desequilíbrio da distribuição sanguínea pulmonar para os outros locais do nosso corpo. Então, pode ser avaliado. Caso na existência do VQ, terá sim a TEP. Não tendo a existência, não tem TEP. Então, são avaliadas, tem todo esse segmento para ser avaliado para confirmação, mas é preciso ser feito todos os exames de imagem para confirmação de existência da TEP ou da TVE. Agora, finalizando o nosso trabalho, a gente não pode deixar de falar sobre a importância farmacêutica, né? A importância do farmacêutico nesse tratamento e nessa intervenção, né? O farmacêutico clínico, ele vem ali ele vem oferecendo a prevenção a esse paciente, né? E no caso de internação também, ele oferece o melhor tratamento para o paciente. A atenção farmacêutica, ela vai estar orientando o uso correto do medicamento e informando também as reações adversas que esse medicamento pode causar. Além de depender também do quadro do paciente, é necessário fazer os reajustes de doses de medicamento. E o farmacêutico é que faz esse reajuste, né? A depender do caso, a depender do quadro do paciente, é necessário ter alguns reajustes. Então, sim, o farmacêutico é muito, muito, muito fundamental, desde a prevenção, na orientação, até o final do tratamento, né? Para esses pacientes já internado, hospitalizado, é preciso ser rigorosamente acompanhado. E o farmacêutico vem com esse papel fundamental para esses pacientes.